Queridos irmãos, alegria poder estar reunidos na casa de Deus, mas você em sua casa, a sua casa também é o lugar onde Deus está. Então você está conosco também cultuando ao Senhor, é uma alegria poder participar com você, mesmo em sua casa. E os irmãos que estão aqui no santuário, sejam bem-vindos também, não é? Queridos irmãos, nós vamos compartilhar a palavra de Deus nesta noite, depois de ouvirmos músicas, né, que nos levaram a refletir sobre a oportunidade de ser instrumento do Senhor na proclamação do Evangelho. Vamos ler o texto de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Marcos, capítulo 16, verso 15. É um texto conhecido, já usado por tantos pregadores, mas que sempre nos permite a oportunidade de voltar a ele. Diz assim o Evangelho de Marcos, neste capítulo 16, verso 15, referindo-se a Jesus, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Na sua versão possa ser que esteja assim, claro, né? Nas mais tradicionais. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas quero destacar esta versão. Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. O texto, irmãos queridos, ele narra momentos importantes de Jesus com os seus discípulos. Havia ali um momento muito importante, um momento que marcou a relação de Jesus com os seus discípulos. Quando este texto que Marcos registrou e tantos outros registraram esta fala de Jesus, não é? Que foi dando aos discípulos a ordem de cumprir a missão. Este é o tema que vamos trazer aos nossos corações, que Deus já colocou no nosso coração para compartilhar. Cumprindo a missão, ide e pregai. Após a ressurreição, Jesus está com os seus discípulos. Ele aparece aos seus amados discípulos e passa a ordem de sair por todo o mundo, por todos os lugares, para cumprir a missão de pregar. Pregar o Evangelho a toda criatura. Veja no texto, versões como, por exemplo, que, como disse, tradicionalmente, encontramos o verbo, neste tempo, ide. Para nós, aparece na forma de imperativo do Mestre Jesus, do Senhor e Salvador de todos nós e daqueles que creem nele, dando-nos a ordem de ir. Mas quando nós examinamos o original, nós encontramos este verbo dito indo, ou seja, por onde for. Aparece como significado de testemunho perseverante, constante do crente. Então, no original, o verbo ir, deste versículo, está no modo particípio, que indica ação em desenvolvimento. É parecido com o nosso gerúndio no português. Por isso, a sua melhor tradução é indo ou enquanto vão. Para dar exatamente a ideia de continuidade, por onde você estiver, por onde você caminhar, indo, faça discípulo, pregue o Evangelho. Então não é simplesmente uma ordem do Senhor Jesus, mas precisa ser, além de entender ser uma ordem de Cristo, ser uma prática, uma vivência de todos nós, os crentes, e a igreja do Senhor cumprindo a sua missão. Portanto, irmãos queridos, hoje, você que está em casa e nós que estamos aqui, precisamos compreender que estamos vivendo um tempo de múltiplas
expectativas e necessidades. São múltiplas as expectativas e as necessidades que estão ocupando a mente, o coração e o sentimento das pessoas hoje, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos estar atentos à ordem do Senhor, entendendo que esta ordem de Cristo, este ensinamento do Senhor Jesus aos seus discípulos, naquele encontro memorável após a ressurreição, continua sendo este mesmo pensamento e a intenção do Senhor Jesus para a sua igreja hoje, para este momento, para nós que estamos aqui, para você que está em casa, ou que está nos ouvindo onde quer que você esteja. Nós precisamos entender o nosso compromisso de que, enquanto estamos caminhando nesta terra, devemos pregar, anunciar, obedecer à ordem do Senhor, ide e pregai. É compromisso da igreja, irmãos, e consequentemente compromisso dos salvos. E parece que a gente se lembra muito desses versículos em campanhas de missões. Mas ele não pode ser lembrado apenas em campanha de missões. Ele precisa ser lembrado na vivência de nós crentes, porque enquanto nós estamos aqui, passando por este mundo, atravessando o vale, nós somos os missionários do Senhor e os cumpridores desta missão de pregar o Evangelho, de falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É missão da igreja, é missão dos salvos, é missão dos pregadores, fazer cumprir a ordem e o ensino do Senhor. Esta missão que o Senhor concede à igreja, dar-nos como igreja do Senhor, ela tem seus aspectos. Vejamos Mateus capítulo 10, versos 6 e 7. Nós podemos perceber em Mateus capítulo 10, versos 6 e 7, aspecto profético em relação a Israel no cumprimento da missão. Vamos ler. Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então neste texto temos dois ensinos. Para quem deveria ser pregado este evangelho? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Há aqui um aspecto profético, para que aquele evangelho, que aquela pregação, que aquela anunciação fosse dada aos corações dos irmãos, das pessoas, dos habitantes de Israel, que foi exatamente a ocupação inicial do cumprimento desta missão, para que as profecias em favor de Israel pudessem ser aqui observadas. E qual a mensagem que deveria ser pregada? Que mensagem precisaria ser dita a Israel? Que é chegado o reino dos céus. Ou seja, Jesus estava ali. Jesus estava diante de Israel como cumprimento da profecia em favor de Israel, de que o Messias viria para resgatar Israel e trazer de volta à presença do Rei, do Senhor e Deus. Então, esse primeiro aspecto aqui é importante. O segundo aspecto, nós podemos ver exatamente neste texto de Marcos 16, versos 15 e 16. Se o primeiro tem um aspecto profético em favor de Israel, o segundo tem um aspecto evangelístico, o aspecto missionário, porque deveria ser direcionado agora não apenas para Israel, mas para todas as pessoas, todas as criaturas.
E disse Deus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o aspecto aqui é evangelístico. É a missão que a igreja do Senhor precisa cumprir, dada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos naquele momento de encontro com eles ali, e que eles deveriam cumprir esta missão, e assim aconteceu nos dias dos apóstolos, nos dias da igreja primitiva, e tem acontecido ao longo da história da igreja. A igreja tem cumprido a sua missão de pregar, e nós, enquanto servos do Senhor, precisamos continuar a missão de ir e pregar a todas as pessoas. Qual é a ordem aqui? Ide por todo mundo, não é apenas Israel, mas por todo mundo. Pregai. Essa é a ordem. Agora a mensagem é estendida a todas as raças, a todas as línguas, a todas as nações. E para quem? A toda a criatura. Para todas as pessoas. Todas as pessoas, judeus e estrangeiros. Numa linguagem mais própria da Bíblia, né? Da experiência do povo do Senhor no tempo. Para os judeus e gentios. Para todos. Aonde tivesse uma pessoa, ela precisava ouvir a palavra, ou precisava ouvir o evangelho. Isto foi se cumprindo, irmãos, principalmente na missão desenvolvida pelo nosso querido apóstolo Paulo. Pedro também, mas Paulo é, sem dúvida, uma referência missionária para a igreja. Desde o seu chamado em Antioquia, passando pela sua primeira viagem, a segunda viagem, pregando o evangelho, estabelecendo o reino de Deus, vidas sendo salvas, igrejas sendo organizadas, e vidas sendo resgatadas. E nós, enquanto igreja do Senhor deste tempo, precisamos olhar para todas as pessoas ao redor de nós e sermos cumpridores desta missão de ir e pregar o evangelho aos seus corações. Então, para quem? Para toda a criatura, para todas as pessoas. E o que pregar? Qual é a mensagem? É a mensagem do evangelho. Evangelho, no original, significa mensagem. Era esta palavra, evangelho, no grego, era uma expressão da prática dos romanos de dar as boas novas do reino romano, que foi apropriada também para expressão da nossa missão, entendendo aqui no texto, evangelho como boas novas do céu. E quando os anjos vieram e anunciaram a chegada do Senhor Jesus, disse: eis que vos trago boas novas. E nós então somos os mensageiros desta boas novas. Nós temos a mensagem, o conteúdo desta mensagem, que é Jesus Cristo, o Senhor. E aqui no texto, então, boas novas é a boa notícia do Cristo Salvador. É a boas novas anunciada sobre Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e voltará. Então, a mensagem que temos para pregar hoje é completa. Vamos falar de Jesus, que foi prometido, que se cumpriu, veio, morreu, entregou a sua vida para que se cumprisse as profecias a respeito, principalmente o fato dele entregar-se a si mesmo, morrer na cruz, tomar sobre ele nossos pecados. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu, e meu amigo, se você está me ouvindo, Jesus ressurgiu para garantir a sua vida eterna, a nossa eternidade nos céus. É este evangelho que devemos pregar, indo por todo mundo. Ou seja, o evangelho é ação, é vida, é movimento. O evangelho é desafio direto e diário.
para a vida de todas as pessoas. O Evangelho é para todas as pessoas. É para todas as criaturas. E os genuínos discípulos do Senhor Jesus Cristo estão sempre em movimento, irmãos. Porque onde você estiver, você é o anunciador deste Evangelho. Aonde você estiver. No trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, diante dos seus vizinhos. Então, os genuínos discípulos do Senhor estão sempre em movimento, sempre aceitando o desafio de ser mensageiro do Senhor, em qualquer lugar do mundo. Em que houver um crente genuíno, verdadeiro, ali haverá o movimento do Espírito Santo, levando aquelas pessoas a serem ousadas em falar e não se calar, para anunciar a palavra do Senhor. Discípulos genuínos não ficam parados, não conseguem ficar parados, não conseguem rejeitar o desafio. E por isso ele abre os seus lábios e fala. Fala para o quê? Para que haja aqueles que hão de crer e ser batizados. Para que aqueles que ouvirem a mensagem possam crer, aceitar a palavra e serem batizados. Quem crer e for batizado será salvo. Mas é preciso entender que a premissa é crer para a salvação. E o batismo como o cumprimento do que creu, do que aceitou. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É exatamente esta mensagem, é crendo nesta verdade. O Evangelho é nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Diz Paulo, escrevendo aos Coríntios. O Evangelho é morrer para o mundo e nascer para Deus. Por isso a expressão seja batizado. E todos nós que já frequentamos a escola bíblica dominical, né, e que já nos batizamos, entendemos que o batismo traz para nós o símbolo de uma vida regenerada, que nasce para Deus e morre para o mundo. O Evangelho de Cristo é transformador. Não há como ouvir o Evangelho e aceitar o Evangelho e ficar do mesmo jeito. Não há como. E ser a mesma pessoa. Se você aceitou o Evangelho, esse Evangelho transforma a sua vida. Essa palavra de Deus transforma as vidas. Então, o Evangelho do Senhor é transformador. Ele realmente transforma a vida das pessoas, independente de quem seja. Ele é transformador. Mas quem não crê será condenado. É o que o Senhor está dizendo aqui neste texto que acabamos de ler ainda há pouco, de Marcos 16, 15 e 16. Quem não crê será condenado. Por quê? Porque o Evangelho é juízo também. E aliás, irmãos, eu preciso declarar isto, que o Evangelho é juízo, o Evangelho é condenação, o Evangelho é definição. Ora, pastor, se ele é boas novas, sim, ele é notícia de boas novas, de salvação, mas ele é notícia também que alerta. É notícia que também traz as pessoas a refletirem. Se eu não mudar de vida, eu serei condenado à eternidade sem Deus. Então, é uma notícia também que alerta as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que há muita coisa sendo pregada. E há uma facilidade hoje de se dizer que se Deus é amor, todos serão salvos. E não é verdade. Deus é amor, mas Ele também é justo. E serão salvos aqueles que receberem a palavra, que crerem no Evangelho, que aceitaram o Evangelho e se comprometer com o Evangelho, que não basta aceitar, precisa se comprometer com ele. Está comprometido com ele. Porque somente os comprometidos cumprem a missão.
O evangelho, então, irmãos, é uma espada de dois gumes, não é? De um lado, ele salva, e do outro, ele condena. Sim, porque se eu rejeito o evangelho, estou condenado. Mas se eu aceito o evangelho, estou salvo. Então, ao pregar o evangelho, eu e você, nós, discípulos do Senhor Jesus, muitas vezes nos deparamos com extremas rejeições ao poder de Deus, ao poder transformador de Deus. Quantas pessoas rejeitam o evangelho, não é verdade? É triste, mas é verdade. E é triste saber que tais pessoas já estão condenadas por rejeitarem o evangelho. Mas nós, enquanto servos do Senhor, precisamos cumprir a missão. Quando eu olho para o texto de Mateus 28, versos 18 e 20, Lucas 24, versos 44 a 49, nós vamos perceber a confirmação exatamente desta missão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A ordem é: ide, fazer discípulos, tornar pessoas seguidoras de Jesus, salvas e seguidoras de Jesus. E de onde? De todas as nações, não apenas no Brasil, daí missões também mundiais, missões nacionais, e agora estamos aí por missões locais, missões estaduais, e que naturalmente a igreja vai estar envolvida nisto também, nos próximos dias. Então, de todas as nações, para todas as pessoas, de qualquer raça, para o quê? Para que elas se convertam e recebam a salvação, e ensinando-as a guardar todas as coisas que recebemos do Senhor, significa passar a nossa experiência de salvação e doutrinamento da palavra do Senhor ao coração das pessoas. Ensinar todo o conteúdo da doutrina de Jesus, dos mandamentos do Senhor. E qual é a certeza que eu e você temos como igreja do Senhor quando cumprimos a missão do ide e pregai? A certeza está exatamente ao final deste versículo de Mateus, quando o Senhor diz: eis que eu estou convosco. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Saber que Jesus, por meio do Espírito Santo, que foi prometido, como registra João no capítulo 14 e no capítulo 15, estará acompanhando o ministério apostólico da igreja, da anunciação. A palavra apóstolo também do grego significa enviado. E nós somos enviados para cumprir a missão. Por isso eu quero aqui até abrir um parêntese para dizer o seguinte: eu não encontro, pode ser que você encontre, pode ser que os colegas pastores encontrem, mas eu não encontro na Bíblia eu não encontro base para o exercício do apostolado hoje como cargo eclesiástico. Eu encontro base do exercício da igreja, porque a igreja que faz as missões, ou seja, nós como crentes em Cristo, o exercício apostólico como função terminou com João na ilha de Patmos. Dali para cá é a igreja que tem a função apostólica de pregar o evangelho, de ser enviada. Ela foi enviada pelo Senhor, e nós, como enviados de Deus, do Senhor, por meio do Senhor Jesus Cristo, pela capacitação do Espírito Santo, nós somos, cada crente é um apóstolo do Senhor no cumprir da missão da pregação do evangelho. O apóstolo Paulo, em sua carta pastoral, escrita a Timóteo e a Tito, ele diz assim, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, que pregues a palavra. Não há outro lugar onde nós vamos tirar, né, aquilo que vamos pregar, a não ser na palavra. Que pregue a palavra, o evangelho. Isto
Inste a tempo e fora do tempo, redargue-as, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 1, ele diz: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, irmãos. Nós precisamos estar atentos para isso, tem muita coisa sendo dita. E precisamos afirmar o nosso compromisso com a doutrina. Capítulo 3, que Paulo escreve a Tito, versículo de número 8, ele diz: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Paulo está enfatizando aqui o compromisso da pregação da palavra, escrevendo aos seus amados filhos, Timóteo e Tito, que vieram a ser pastores, e que Paulo está orientando. Aprendemos, irmãos, que ir e pregar a palavra do Senhor compreende saber que recebemos a ordem. E de quem temos recebido a ordem? Do Senhor Jesus. E que nos capacita por meio do Espírito Santo. E quando olhamos e entendemos isto, obedecer e cumprir a missão ide é nosso compromisso. Ter compromisso com a mensagem que vai pregar, irmãos. Há tantos pregadores aí na mídia sem compromisso com a mensagem que prega. Eles pinçam versículos isolados e criam para si movimentos doutrinários. Não se faz doutrina com versículos isolados. Doutrina precisa estar num contexto. Se não é usar o texto como pretexto. Então é preciso estudar, caminhar na palavra e entender. Então tenha cuidado com pessoas que dizem estar pregando o evangelho, mas não estão compromissadas com a palavra de Deus, com o ensino recebido da palavra da verdade. No estudo da nossa revista Compromisso, no segundo trimestre, lá na página 29, nós encontramos um destaque do autor que ele diz assim. Encontramos esse destaque do autor, ele diz assim, ir e pregar não era uma enrolação no discurso, como temos hoje em dia, diz ele, mas era uma mensagem clara e bíblica. Ir e pregar não era uma enrolação, diz o autor da revista, do estudo do dia, da página 29. Não era uma enrolação no discurso, como temos visto hoje, como alguns fazem hoje, mas era uma mensagem clara e bíblica. E é verdade, irmãos. Hoje é um desafio para todos os pregadores da palavra que desejam cumprir a missão de anunciar o evangelho e pregar uma mensagem com conteúdo profundo. Porque muitos ouvintes parecem achar que é preciso ter uma fala de efeito. Este sim, este é o pregador. Olha a fala de efeito. E tem esses que têm uma fala de efeito, na realidade têm recebido o crédito do seu público. Então o que a gente constata aqui? Que ao contrário, os pregadores que estudam e que se esmeram, que se entregam a mensagem com conteúdo profundo, que entregam a mensagem com conteúdo profundo, muitas vezes são preteridos por muitos ouvintes. E que vão de igreja em igreja, e olha, e esse tempo está acontecendo isso. E nós precisamos estar atentos. O que você está ouvindo ao caminhar por aí, ou ao ouvir através da mídia, não é? O que você está ouvindo? Mas normalmente estes são aqueles que quase sempre ainda não perceberam a necessidade de efetivamente ouvir a palavra e recebê-la em sua vida para a edificação e santificação da sua vida. É esta conclusão que o autor, lá na página 29, quer chegar.
Pastor R. Franco, ele diz assim: evangelho sem definição não é evangelho, é enganação. Portanto, irmãos, quero concluir dizendo o seguinte, que ir e pregar é sim uma determinação do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus precisa estar atento para o compromisso de pregar. E que cada um deve cumprir a missão com vida de santidade, de compromisso, e fazer da melhor forma possível, de estudo, de comunicação com o seu público-alvo. Ler o texto, estudar o conteúdo, comunicar bem a mensagem e aplicá-la ao coração do ouvinte, para que produza frutos de salvação dos perdidos e possa produzir também fruto de santificação dos crentes. Estamos vivendo, irmãos, um tempo de proliferação da pregação relativizada. E agora, neutralizante da palavra de Deus também, com conceitos totalmente distorcidos, que destoam a palavra da verdade, como palavra absoluta, verdade absoluta para os nossos corações. Por isso, irmãos, cada um de nós precisa estar firme e constante e abundante na obra do Senhor, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios 15, cumprindo a missão de pregar o evangelho da redenção. E enquanto vão, os discípulos de Jesus pregam a mensagem do evangelho, fala da palavra de Deus, com aqueles a quem ele tem estado em contato, falam com a palavra, com a língua, com a boca, quando dá, mas principalmente precisa dar testemunho de vida daquilo que crer. Só há dois desfechos, né? Desfechos para aqueles que pregam o evangelho e ouvem o evangelho: condenação para uns e para outros salvação. Tristeza para uns e alegria para outros. Vida para uns e morte para outros. Apenas esses desfechos. Mas nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, temos a certeza da salvação, temos a certeza da alegria, temos a certeza da vida. E queremos que outros também tenham a mesma certeza que nós, da salvação, da alegria e da vida. Portanto, como igreja do Senhor, cumpramos a missão de ir e pregar. Jesus, peguei os olhos para ver que é tempo de ceifar e de confiar que Deus sempre cumpre o que nos diz. Em toda circunstância, graça e força nos dará para que o mundo creia e te pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus.
só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. E de pregar, para que o mundo creia, e de pregar a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Só um instantinho, vamos fazer a última oração. Nós vamos repetir para que o mundo creia. Ó Deus, muito obrigado por este momento de culto. Obrigado por tua palavra que nos desafia a sermos cumpridores da missão de pregar o teu evangelho, para que o mundo creia que Jesus é o Senhor. E aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, que possam também colocar as suas vidas nos braços de Jesus. Se ainda não o aceitaram, que assim possa acontecer. Ó Pai querido, fala aos nossos corações e faça com que sejamos comprometidos com a missão de pregar o teu evangelho. Ó Senhor, que a graça de teu Filho Jesus Cristo e a comunhão santa e doce do teu Espírito, e que o teu amor seja com todos nós reunidos neste santuário, e que saiamos daqui cumprindo a missão, agora e para todo sempre. Amém. Para que o mundo creia, e de pregar a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Para que o mundo creia, e de pregar